Oi, e aí? Pronto para descobrir novos fatos surpreendentes e pouco conhecidos que podem ser úteis para você algum dia? Nunca se sabe, então vamos lá. As aeronaves têm buzinas? Sim, tem, mas não funcionam quando o avião está voando. O sistema de sinalização é usado para se comunicar com os engenheiros em terra. Aquelas coisas pontiagudas com aparência de casulo embaixo das asas do avião são chamadas de carenagens do flap. Elas protegem os flaps da asa toda vez que eles se estendem ou se retraem. Também reduzem o atrito quando a aeronave está lá em cima, viajando em alta velocidade. O computador que pousou a missão Apollo 11 na Lua em 1969 era menos potente do que uma calculadora moderna, mas era realmente incrível para a época, pois foi um dos primeiros computadores menores que uma sala. Outro fato divertido sobre o espaço: as pessoas foram à Lua antes de colocarem rodinhas nas malas. Este segundo salto gigante para a humanidade aconteceu alguns anos depois. Os peixes não precisam de pálpebras, pois seus olhos permanecem hidratados e limpos debaixo d'água. Seres terrestres como você e eu evoluímos para ter pálpebras. Bem, nós simplesmente tornamos esse fato público. O Japão tem uma caixa de correio subaquática que pode receber cerca de 200 correspondências nos dias mais movimentados. Para usá-la, você precisa escrever sua mensagem em papel à prova d'água, usando canetas à base de óleo, e mergulhar cerca de 3 andares para enviá-la. O selo não descola e sai fora? 1% da estática que você vê quando sua TV está passando entre canais é sobra de micro-ondas do Big Bang. Não o programa de TV, é o Big Bang original. Apenas 11% da população do mundo é canhota. A outra metade usa a mão direita para escrever, desenhar e executar outras tarefas. Sim, é mais da metade, na verdade. E apenas 1% da população não tem mão dominante. A qual grupo você pertence? A criatura mais solitária da Terra é uma baleia que vive no Oceano Pacífico. Ninguém responde aos seus chamados há décadas. Isso é triste. Na próxima vez que alguém disser, eu farei isso num instante, lembre-se disso. Os cientistas dizem que instante é o tempo que a luz precisa para viajar 1 centímetro, aproximadamente a largura da unha no vácuo. Uau, você está atrasado antes mesmo de começar. As maçãs diamante negro do Tibete têm um tom de roxo muito escuro e parecem mirtilos gigantes. O rato canguru que vive no deserto nunca bebe água. O roedor obtém toda a hidratação de que precisa das sementes das quais se alimenta. Os camelos não usam as corcovas para armazenar água. Elas são preenchidas com a gordura necessária quando a comida é escassa. Também ajudam a regular a temperatura do corpo do animal. Um estudo de 2019 descobriu que passar alguns meses na Antártica pode encolher o cérebro. A monotonia da neve sem fim e o isolamento provavelmente não fornecem alimento suficiente para pensar. A luz emitida pelas estrelas é constante e estável. A atmosfera da Terra interfere e faz parecer que estão piscando, quando na verdade não estão. Antigamente não era permitido mostrar privadas na TV. Em 1957, um programa teve problemas, pois seu script incluía uma cena no banheiro. Chegou-se a um acordo e foi mostrada a caixa de descarga e não o vaso sanitário. Bem, já evoluímos um bom caminho, hein? As pessoas temiam os tomates no século XVIII, pois pensavam que eles eram venenosos. Mas o verdadeiro culpado que deixava os aristocratas doentes eram seus pratos de estanho. Com aparência de prata, continham chumbo e a acidez do tomate fazia com que a substância vazasse para a comida. Um agricultor de Iowa, chamado Charles Osborne, detém o recorde mundial dos mais longos e contínuos soluços da história. A crise durou 68 anos. Beba água, Charles! Nauru, uma pequena nação insular no Oceano Pacífico, é um dos poucos países do mundo sem capital oficial. Então, quem está no comando? Você pode alugar o país inteiro de Liechtenstein por $70 mil por noite. Mas lembre-se que o mínimo é de 2 noites. E também pode levar 900 de seus amigos mais próximos para uma festa.
Na Idade Média, as sementes de gergelim eram consideradas um superalimento. Não à toa, o valor do peso delas era em ouro. Se houver 23 pessoas na mesma sala, há 50% de chance de que pelo menos 2 façam aniversário no mesmo dia. Se forem 75 pessoas, a probabilidade chega a mais de 99%. Chama-se paradoxo de aniversário. Em 1994, toda a cidade de Los Angeles sofreu um blackout. Naquela noite, as autoridades receberam centenas de ligações relatando uma estranha luz brilhante no céu. No fim, eram as pessoas que estavam vendo a galáxia da Via Láctea pela primeira vez. Se você colocar os pés em uma sacola cheia de alho descascado, poderá sentir o gosto na língua. Uma molécula de alho pode penetrar na pele, viajar pelo corpo e atingir a boca e o nariz. Acho que você deveria tentar. Conte pra gente nos comentários. Os piratas não usavam tapa-olhos para cobrir o olho perdido. Essa era uma maneira eficaz de melhorar a visão noturna. 10% da população mundial é alérgica a gatos, mas eles também podem ser alérgicos às pessoas, embora com muito menos frequência. Um equívoco comum é achar que o coração da baleia azul é do tamanho de um carro. Na verdade, é mais próximo ao de uma geladeira duplex. Ainda assim, é um grande coração, com mais de 600 vezes o tamanho do seu ou do meu. Uma nota de $1 geralmente dura 6 anos e custa 5 centavos para produzir. Existe um recorde mundial por possuir o maior número de recordes mundiais. Atualmente, ele pertence a Ashrita Furman, que estabeleceu cerca de 600 recordes e ainda detém mais de 200 deles. Provavelmente, você bebe a mesma quantidade de água que os dinossauros quando estes ainda estavam vagando pelo planeta. Pense sobre isso. Há ferro suficiente em seu corpo para produzir um prego de 8 centímetros de comprimento. A maneira como os seres vivos percebem o tempo depende do seu tamanho. É por isso que você vê moscas se movendo rapidamente e elas o percebem em câmera lenta. Quando você está acordado, seu cérebro pode produzir eletricidade suficiente para alimentar uma lâmpada. Uau! Essa é uma ideia brilhante! Seu estômago produz mais de 6 xícaras de ácido todos os dias. A substância é forte o suficiente para dissolver metal. Mas e que tal isso? Durante toda a sua vida, você produzirá saliva suficiente para encher 2 piscinas de tamanho médio. Sim, elas estão cheias de cuspe. Abacates são complicados. Eles não podem amadurecer nas árvores, mas se você os colher cedo demais, não serão saborosos e oleosos o suficiente. Se os deixar por muito tempo, ficarão rançosos. O ponto certo é tudo. Os fósseis provam que há 40 milhões de anos, os pinguins eram do tamanho de um canguru macho grande. Em 2019, a NASA registrou um tremor em Marte que lembrava um terremoto. Ele tornou-se o primeiro mar-terremoto documentado oficialmente na história. Overmorrow significa depois de amanhã em inglês. Esta palavra remonta ao século XVI. Os beija-flores podem mover as asas 80 vezes por segundo. Eles também podem voar para trás na mesma velocidade que para frente. Só não sabem as letras das músicas populares. O hotel em operação mais antigo do mundo é o Nishiyama Onsen, no Japão. Ele funciona há 13 séculos e passou por 52 gerações familiares. Um de seus mensageiros está lá desde a inauguração. Não, na verdade não. A mola maluca surgiu por acidente. Seu inventor, Richard James, estava tentando fazer uma mola que pudesse manter o equipamento do navio mais estável. Quando ele viu como o resultado do seu experimento podia ser divertido, o tornou um brinquedo. Mark Zuckerberg tem daltonismo, então não dirige na mesma rua que o cara. E ele fez o Facebook azul, pois era a cor que conseguia ver com mais clareza. Touros e vacas também são daltônicos, portanto, não é a cor vermelha do pano do toureiro que irrita o touro, são os movimentos do balanço do tecido. Em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Louvre e ficou desaparecida por 2 anos. Pablo Picasso era um dos principais suspeitos. O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts.
E Ken é a abreviação de Kenneth Sean Carson. Então agora você já sabe. Déjà vu é a sensação de já ter vivido a mesma situação antes. O oposto é jamais. É quando você sabe que algo aconteceu antes, mas não consegue se lembrar. Os astronautas tiram um dia de folga no Natal. Eles comem juntos e desembrulham presentes em gravidade zero. Sim, ganham presentes que são entregues por uma nave espacial de carga. A palavra computador foi usada pela primeira vez em 1613. Ela referia-se a uma pessoa que fazia cálculos. Somente em meados do século XX o significado mudou. Seus pulmões não são do mesmo tamanho. O direito é mais largo porque o coração precisa de mais espaço à esquerda, mas também é mais curto que o esquerdo para abrir o espaço para o fígado logo abaixo dele. É meio lotado lá dentro, hein? Os lados opostos dos dados sempre somam 7. É 1 mais 6, depois 2 mais 5, 4 mais 3. Você pegou o esquema. 1 libra equivale a cerca de meio quilo e o bolo de libra, que remonta ao século XVII, ganhou esse nome pois continha exatamente 1 libra de cada ingrediente: manteiga, ovos, açúcar e farinha. Golfinhos se conhecem pelo nome. Bem, tipo isso. Eles copiam os assobios uns dos outros e os usam para chamar os companheiros, assim como nós, humanos, usamos os nomes. E aí, Flipper? Me dá um peixe aqui, cara! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.